E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª videoaula da disciplina de combustão e combustíveis. E na aula de hoje nós vamos tratar do assunto de misturas de gás-vapor. Por que a gente vai tratar desse assunto? Porque aquele ar atmosférico utilizado aí juntamente com o combustível para promover um processo de combustão, ele pode ter quantidades significativas de vapor da água que influenciam significativamente no processo de combustão. E para acompanhar a aula de hoje, a gente vai utilizar novamente o livro de termodinâmica do Yuni Sengel. No capítulo 14, nós temos daí este assunto. Bom, o que a gente vai avaliar então na aula de hoje? O que a gente vai estudar? A mistura de ar seco e vapor da água, que comumente essa mistura é conhecida aí de ar atmosférico. Esse ar atmosférico, ele tem uma temperatura que pode variar de menos 10 a 50 graus. E nessas condições, a gente pode tratar esse ar como um gás ideal, contendo aí um calor específico constante, com valor aí igual a 1,005 kJ/kg/Kelvin. A gente pode também definir aí a entalpia do ar seco, usando uma referência na temperatura de 0 graus, considerando também a entalpia de referência nesta temperatura de 0 graus como sendo de zero, né, kJ por quilograma de ar seco. Daí nós temos esta expressão, aonde a gente pode obter a entalpia desse ar seco para várias outras temperaturas, desde que fique nesta faixa de menos 10 a 50 graus. A gente pode supor também que o vapor da água, quando a temperatura da mistura está abaixo de 50 graus, ele é considerado como um gás ideal. E isso significa que a pressão de saturação do vapor da água nessa mistura ela vai ser inferior a 12,3 kPa. Este valor a gente pode encontrar lá nas tabelas, né, de termodinâmica, também encontradas no livro do Sengel. E aí a gente pode determinar a entalpia desse vapor aproximando, né, como uma entalpia Hg, né, desde que essa temperatura fique abaixo de 50 graus. Por que abaixo de 50 graus? Vamos ver aqui nesta figura seguinte o diagrama de temperatura versus entropia. Abaixo de 50 graus, a gente verifica que a entalpia do vapor da água, né, ela está praticamente constante. Acima já começa a ter um desvio, né? Já começa a ter uma variação. Desta forma, a gente consegue utilizar uma expressão para calcular essa entalpia do vapor da água, aproximando com o valor tabelado, né, das tabelas, né, a entalpia Hg, que a gente vai definir aqui como sendo a entalpia do estado do vapor, aproximadamente igual a 2.501,3 mais 1,82, que é o valor do Cp, vezes a temperatura que é dada, né, no problema. Para essa mistura de vapor da água e ar seco, a pressão parcial do vapor da água vai ser menor do que a pressão de saturação à mesma temperatura, certo? Bom, vamos entender um pouquinho, né? Vamos considerar um diagrama de pressão e volume. Vamos considerar aumentar a pressão total de uma mistura de ar, vapor da água, enquanto a temperatura da mistura é mantida constante. Vamos tentar esboçar aqui o que pode acontecer. Vamos tentar esboçar aqui o diagrama. Como é um diagrama de PV, a gente tem aqui as linhas de temperatura, né, as isotermas. Vamos fazer duas isotermas. A ideia é fazer com que aumente a pressão total de uma mistura de ar e vapor,
enquanto a temperatura da mistura é mantida constante. Então, por exemplo, se a gente for aumentar a pressão, saindo aqui de um ponto de vapor superaquecido, a gente vai aproximar a condição de saturação, né? A gente vai chegar, por exemplo, numa pressão de saturação. A partir deste ponto, né, aumentando a pressão, a partir deste ponto começa a ocorrer a condensação. Portanto, a pressão parcial do vapor da água, ela nunca pode ser maior que a pressão de saturação correspondente à temperatura da mistura, senão vai ocorrer aí o processo de condensação que a gente vai ver aí a seguir. Bom, vamos para algumas definições. A definição aí do ponto de orvalho, que a gente vai adotar aqui como um T subscrito dP. O ponto de orvalho é a temperatura na qual o vapor condensa ou solidifica quando resfriado a pressão constante. No nosso caso, né, da disciplina, a gente vai observar aí mais a condensação. Então, a gente tem estes pontos, né, que para o gráfico aqui mostrado de temperatura versus entropia, contendo aqui uma isobra de 1,491 kPa, a temperatura do ponto de orvalho é de 12,95 graus Celsius. E a partir deste ponto, que corresponde aqui ao ponto de saturação da passagem de uma mistura de líquido-vapor para vapor superaquecido, nesta etapa, entrando dentro do diagrama, começa a ocorrer a condensação, que a gente tem aqui a observação do título, né, que no ponto de saturação de vapor saturado é de título 1, e neste outro ponto é título 0. Significa que eu tenho 100% de líquido e aqui eu tenho 100% de vapor. Então, se a gente considerar resfriar uma mistura de ar, vapor da água, enquanto a pressão total da mistura é mantida constante, quando essa mistura é resfriada a uma temperatura igual à temperatura de saturação, para a pressão parcial do vapor da água, a condensação ela começa a ocorrer. A umidade relativa é uma relação entre a massa de vapor no ar pela massa de ar saturado. Ou seja, aqui é a quantidade de vapor d'água e aqui a quantidade de ar saturado, o máximo que a gente pode ter de água nesta mistura. Ou, em outras palavras, a gente pode mudar por pressão. A pressão do vapor no ar e a pressão PG, que seria correspondente à pressão de saturação. Vamos entender um pouco neste gráfico. Nesse gráfico de temperatura versus entropia, um diagrama, são mostrados o PV e o PG. Eu tenho aqui a linha superior aqui de pressão, né, a isóbara, de 3,169, que significa o nosso PG, e aqui a nossa pressão de saturação de 1,491. O que significa isso? Se eu colocar em umidade relativa, eu tenho 47% de umidade relativa, fazendo a relação aqui de PV por PG. A umidade absoluta, a umidade também conhecida como umidade específica ou relação de umidade, que é este W ou ômega, né? É a correspondência da massa de vapor de água no ar pela massa de ar seco. No caso aqui, diferente da umidade relativa, aqui eu não tenho uma quantidade de água, é isenta de água aqui no denominador.
lá, voltando aqui, lá na umidade relativa, eu tenho a quantidade máxima que o ar pode ter de água. E aqui a quantidade de água. Eu posso fazer uma relação de equação de estado, desta razão de mV por ma, chegando aqui num resultado de pressão do vapor d'água, a massa molar deste vapor d'água, sobre a pressão do ar seco, vezes a massa molar do ar seco. Uma vez que eu tenho os valores de massa molar de vapor d'água e de ar seco, eu fico com esta expressão final aqui como sendo de 0,622 PV sobre PA. Ou eu posso estar substituindo este PA, né, por uma outra expressão contendo aqui P menos PV, uma vez que pressão ela é igual a pressão de vapor mais a pressão do ar seco, né? É uma soma. Então, a gente fica com esta outra relação aqui. A gente pode trabalhar com uma outra definição para a umidade específica, utilizando os valores da umidade relativa. Se a gente substituir os termos, a gente tem aqui uma nova definição aqui de umidade relativa, como sendo a umidade absoluta vezes a pressão total, então, da mistura, né, sobre 0,622 mais a umidade absoluta vezes a pressão PG, que é aquela pressão de saturação. E a umidade absoluta, a nova expressão é 0,622 vezes a umidade relativa vezes a pressão de saturação, dividido pela pressão da mistura menos umidade relativa vezes a pressão de saturação. A gente pode trabalhar também com o volume da mistura por massa de ar seco, como sendo aí um volume especificado, né? Uma quantidade total de volume dividido pela massa de ar seco. E a gente chega aqui numa expressão final, né? Vocês podem tentar resolvê-la, mostrando que é uma relação entre a constante do gás, que no caso é só o ar seco, vezes a temperatura da mistura, dividido pela pressão do ar seco. A gente pode, algumas vezes, também trabalhar com essa expressão para determinar, então, o que seria o volume da mistura por massa de ar seco. Bom, e a massa da mistura nada mais é do que a soma da massa do ar seco mais a massa do vapor d'água. Ou, se a gente quiser mudar aí por outra expressão, né, aparecendo aqui a umidade absoluta, surgida a partir da razão da massa do vapor sobre a massa do ar seco, a gente tem aqui esta nova expressão para cálculo da massa da mistura. A vazão mássica, ela também pode ser utilizada aí em algum determinado problema, nada mais é do que a razão entre a vazão volumétrica da mistura para um determinado estado e o volume específico para o ar seco. Desta forma, a gente tem aqui uma relação dada por quilograma de ar seco por tempo. E a entalpia da mistura por massa de ar seco, então reparem que é tudo referenciado aí por ar seco. É uma relação, né, entre a entalpia do ar seco mais a umidade absoluta, que ela surge aqui a partir da resolução desta expressão aqui acima, vezes a entalpia do vapor d'água.
Vamos para o exemplo 11.1 para a gente entender esses equacionamentos. O ar atmosférico a 30 graus, 100 kPa, tem um ponto de orvalho de 21,3 graus Celsius. Encontre a umidade relativa, a relação de umidade e a entalpia da mistura por massa de ar seco. A umidade relativa, ela é aquela razão da pressão do vapor da água sobre a pressão de saturação, que no caso aqui, a 30 graus Celsius, a gente encontrou tabelado, usando aí as tabelas de termodinâmica, o valor de 4,247 kPa. E como o ponto de orvalho é 21,3, a pressão do vapor nesta temperatura de 21,3, que também é encontrado de forma tabelada, ela foi dada como sendo de 2,548 kPa. Valor este, então, com uma umidade relativa de 60%. O próximo passo é a determinação da umidade absoluta ou relação de umidade, dado por aquela expressão que foi definida anteriormente, onde a gente tem este valor de 0,622, a pressão de vapor de 2,548 sobre a pressão total, que é de 100 kPa, menos, novamente, a pressão de vapor. Deixa eu voltar aqui com a expressão só para vocês relembrarem. A gente está utilizando essa expressão aqui, 0,622, pressão de vapor sobre a pressão total, que é de 100 kPa, menos a pressão do vapor. O valor de umidade absoluta foi de 0,01626 kg de vapor por quilograma de ar seco. O que isso significa? Que em 1 kg de ar seco, ele continha 0,01626 kg de vapor d'água. E, por fim, a entalpia da mistura por massa de ar seco, que foi dado por esta expressão, entalpia do ar seco, mais a umidade absoluta, que a gente acabou de calcular, vezes a entalpia do vapor, que foi mostrado anteriormente como sendo este valor aqui, 2.501,3 mais 1,072 vezes T. Tanto esta expressão quanto esta outra, que a gente apresentou no início, de CPT, elas estão em graus Celsius. Tá? E o resultado final, para uma temperatura aqui de 30 graus, que é a temperatura do ar atmosférico, mostrou aí uma entalpia de mistura por massa de ar seco de 71,71 kJ por quilograma de ar seco. Exemplo 11.2. Se o ar atmosférico no último exemplo for condicionado a 20 graus Celsius com 40% de umidade relativa, que massa de água é adicionada ou removida por unidade de massa de ar seco? Primeiramente, a gente precisa pegar o valor da pressão de saturação a 20 graus Celsius, ou seja, o PG, né? O PG a 20 graus, valor aí encontrado na tabela de termodinâmica, foi dado por 2,339. E sabendo que a umidade relativa é uma relação entre pressão do vapor d'água sobre pressão de saturação, eu consigo obter a pressão do vapor d'água, uma vez que foi dado agora a umidade relativa de 40%. Valor este encontrado aí de 0,936 kPa. Aí a gente encontra um novo valor de umidade absoluta, ou seja, a quantidade de vapor d'água por quilograma de ar seco, a partir desta expressão, tendo a mesma informação da pressão atmosférica,
seja, a pressão da mistura, de 100 kPa. Valor este foi de 0,00588 kg de vapor por quilograma de ar seco. Anteriormente, na condição de 21,3 graus, deixa eu voltar aqui para o exemplo anterior, a umidade absoluta foi de 0,01626. Se a gente fazer uma diferença entre esta umidade, a 21,3 graus, e a 20 graus, a gente vai saber qual foi a quantidade de água que foi adicionada ou removida por unidade de massa de ar seco. Esta variação, então, que vai ser nada mais do que a diferença da umidade absoluta, neste ponto de 20 graus, menos no ponto de 21,3, apresentou um valor de menos 0,01038 kg de vapor por quilograma de ar seco. Este valor ele está indicando que foi uma quantidade que foi removida, não é uma quantidade negativa, né? Tá dizendo que ela foi removida, mais quantidade de água do ar seco quando a temperatura baixou de 21,3 para 20 graus Celsius. Ou seja, né, conforme a mistura muda do estado 1 para o estado 2, 0,01038 kg de vapor de água são condensados para cada quilograma de ar seco. Exemplo 11.3. O ar atmosférico está a 25 graus Celsius, 0,1 megapascal, 50% de umidade relativa. Se a mistura for resfriada a pressão constante para 10 graus Celsius, encontre a quantidade de água removida por massa de ar seco. Aqui eu peço para esboçar os estados de vapor d'água em relação às linhas de saturação no diagrama TS. Então, eu vou pedir para que vocês façam esse esboço aqui no diagrama. O que a gente encontra aí tabelado? A gente vai lá para a água, a 25 graus Celsius, e encontra o valor de pressão de saturação, ou nosso PG, de 3,170 kPa. E aí, com este valor de pressão de saturação e de umidade relativa, a gente encontra a pressão do vapor, como sendo aí o produto da umidade relativa e da pressão de saturação. Valor este de 1,585 kPa. Com esta informação de pressão, a gente encontra a temperatura de ponto de orvalho, que corresponde à temperatura de saturação, né, para esta pressão de vapor, como sendo de 13,8 graus Celsius. Isso aqui, então, foi encontrado também usando aí a tabela de termodinâmica para este valor de pressão de vapor. Se a gente quer resfriar de 25 para 10 graus Celsius, reparem que esta temperatura é mais baixa do que a temperatura do ponto de orvalho. Significa que quando o processo de resfriamento ele ultrapassa os 13,8 graus, já começa a ocorrer aí o processo de condensação. Ou seja, é o máximo que o ar atmosférico consegue acumular de vapor da água sem ocorrer o processo de condensação, ou seja, aquela saturação máxima, ela vai ocorrer nessa temperatura de 13,8. Abaixo disso, já começa a ocorrer aí o processo de condensação. A gente obtém inicialmente a umidade absoluta no ponto inicial, que é a 25 graus, né? Como sendo aí
um valor de 0,01001 kg de vapor por quilograma de ar seco. A gente utilizou o que para esse cálculo? A pressão de vapor no ponto 1, né? Esta pressão aqui, 1,585, e a pressão do ar atmosférico de 100 kPa. Como foi comentado, quando a mistura ela é resfriada a 10 graus, a temperatura é inferior à temperatura do ponto de orvalho. A mistura é, então, saturada e a umidade relativa ela passa a 100%. E a pressão da água, né, a pressão do vapor da água no ponto 2, corresponde à pressão aí de saturação neste ponto de 10 graus Celsius, como sendo aí de 1,228 kPa. E aí a gente calcula uma nova umidade absoluta com estes novos valores de pressão do vapor de 1,228. E, novamente, a variação entre esse ponto 1 e o ponto 2 vai corresponder à quantidade de água que foi removida por massa de ar seco. A diferença do ponto final menos o ponto inicial deu um valor negativo, então significa que é uma remoção de água do ar seco, que foi de menos 0,00228 kg de vapor d'água por quilograma de ar seco. E vamos para o último caso, que é o caso de processo de saturação adiabático. O ar com umidade relativa inferior a 100% flui sobre a água contida em um duto bem isolado. Como o ar tem umidade relativa inferior a 100%, parte da água evapora e a temperatura da mistura ar-vapor diminui. O que ocorre aqui? Ocorre nada mais do que um processo de saturação adiabático, ou seja, eu tenho uma entrada de ar não saturada, que tem uma determinada temperatura, uma determinada umidade absoluta e uma umidade relativa inferior a 100%. Significa que nesta passagem, este ar ele absorve uma quantidade de água que está aqui neste dispositivo adiabático no estado líquido. Então, uma quantidade de água é arrastada até esse ar atmosférico, de modo que eu sature esse ar atmosférico aqui na saída. Ele sai com uma nova temperatura, com uma nova quantidade de massa de água por massa de ar seco e com umidade relativa igual a 100%. Então, ele sai um ar saturado. Para eu ter um balanço, para eu manter uma condição constante, um processo constante, a taxa de saída de água, né, que foi arrastada aqui pelo ar, ela tem que ser igual à taxa de entrada de água neste reservatório líquido. O que acontece pelo diagrama TS? Eu tinha aqui um ponto inicial, aonde ele tinha uma temperatura de ponto de orvalho inferior ao ponto final, né, que correspondeu à temperatura de saturação adiabática. Né? Eu segui este caminho aqui, com a entrada de mais líquido no ar atmosférico que não estava saturado. Eu saio deste ponto para este ponto 2 e atinjo uma nova temperatura de ponto de orvalho, superior a deste ar aqui que não estava saturado, né, que tinha uma temperatura de ponto de orvalho inferior. E a gente vai ver algumas aplicações aí para este tipo de processo. Primeiro a gente vai para um equacionamento. Então, este novo ponto, ele corresponde aí à temperatura de saturação adiabática. E para que a gente considere um processo de fluxo constante, aquela água que ela foi removida daquele reservatório e foi arrastada, né, pelo ar atmosférico para fora desse dispositivo,
ele tem que ser igual, né, na mesma taxa, à água que foi adicionada neste reservatório. Fazendo um balanço de energia geral e desprezando aí taxa de transferência de calor, trabalho, uma vez que aqui é adiabático, né? Então a gente não tem taxa de transferência de calor, e desprezando também energia cinética e potencial, a gente chega aqui numa expressão, um balanço final, onde a gente tem as taxas do ar seco pela sua entalpia, do vapor pela sua entalpia, do líquido que é adicionado aí no reservatório e as saídas, né? As saídas de ar seco e de vapor d'água. A gente faz aí um balanço de conservação de massa também, né? Com relação às entradas e saídas, sendo que a gente tem duas entradas, é aquela entrada do ar não saturado e a entrada de líquido para o reservatório, e apenas uma saída, é a saída do ar saturado. A gente pode fazer um balanço separado para o ar seco e para o vapor d'água. O ar seco, ele tem uma taxa de entrada igual à taxa de saída. O do vapor d'água, a gente tem a massa, a taxa máxima do vapor que entra junto com o ar não saturado e mais aquela água que é evaporada, né, lá do reservatório líquido. E tudo isso é igual à taxa de vapor na saída, junto com o ar aí saturado. A vazão máxima da água, que deve ser fornecida para manter o fluxo constante, então aquela quantidade líquida, ela é a diferença entre o vapor d'água na saída menos o vapor d'água na entrada, que em termos de umidade absoluta é a diferença entre a umidade absoluta no ponto 2 menos no ponto 1 e ainda multiplicado pela taxa de ar seco. Dividindo a equação de conservação da energia por taxa de ar seco, a gente tem aqui uma nova expressão. Tá? Eu vou voltar aqui, né, nessa expressão aqui e vou dividir pela taxa de ar seco. A gente chega então nesta nova expressão, dado uma entalpia de ar seco, umidade absoluta no ponto 1, entalpia do vapor no ponto 1, mais a diferença das umidades absolutas no ponto 2, né, o ponto de saída menos o ponto de entrada, vezes a entalpia do líquido, né, na entrada para o reservatório, e tudo isso igual à entalpia do ar seco na saída, mais a umidade absoluta na saída e a entalpia de vapor na saída. Quais são os termos conhecidos e os desconhecidos nesta equação? Vamos ver. A gente pode resolver aí um novo valor de umidade absoluta. Surge então esta nova expressão aqui. E também lembrando que a umidade é dada por essa expressão que foi definida anteriormente, contendo aí expressões de vapor, da água e a pressão do ar atmosférico. A pressão do vapor ela também pode ser resolvida, tá? Isolando o PV. E a umidade relativa é aquela relação da pressão de vapor pela pressão de saturação. Ponto 1, para definir aí o estado 1, sendo que o estado 2, a umidade relativa ela é de 100%. Vamos para um exemplo para a gente aplicar estas expressões aí definidas. Exemplo 11.4. Para o processo de saturação adiabática mostrado abaixo, determine a umidade relativa, a razão de umidade, ou seja, a umidade específica, e a entalpia do ar atmosférico por massa de ar seco no estado 1. A gente tem o nosso reservatório adiabático, a água, que é adicionada na temperatura aqui de 16 graus,
que vai corresponder à temperatura de saída deste ar saturado. A temperatura do ar atmosférico não saturado é de 24 graus e pressão de 100 kPa. Eu quero saber a umidade relativa neste ponto, a umidade absoluta e a entalpia. Aqui na saída a temperatura foi de 16, a pressão é a mesma, não muda, e a umidade relativa é de 100%. A gente quer saber então os dados de entrada, tendo informações de saída. Com as informações de saída, a gente determina pressão do vapor d'água na saída, tendo a pressão de saturação, que foi a 16 graus, 1,818 kPa, valor tabelado. A pressão de vapor, repare então que é a mesma, chegou na mesma condição, a pressão de saturação com a pressão de vapor, uma vez que atingiu 100% de umidade relativa. A umidade absoluta neste ponto, ela foi dada por meio dessa expressão, que a gente já tinha definido, e o resultado é de 0,0115 kg de vapor por quilograma de ar seco. Bom, usando as tabelas de vapor, a gente extrai algumas entalpias para o cálculo da umidade absoluta no ponto 1. Daí nós temos a entalpia do líquido no ponto 2, a entalpia do vapor da água no ponto 1 e a entalpia de vaporização no ponto 2, né? Valores necessários para o cálculo desta umidade absoluta por meio dessa expressão. A gente tem o Cp do ar seco, que é calculado por 1,005 kJ/kg de ar seco por grau Celsius, que tem uma variação de 16 e 24 graus, 16 na saída, 24 na entrada. O novo valor de umidade absoluta, que é o da saída, que foi calculado aí anteriormente, 0,015 kg de vapor por quilograma de ar seco. E a entalpia de vaporização, que foi usado este valor tabelado, dividido pela diferença das entalpias do vapor d'água, 2.544,7, menos a entalpia do líquido saturado, 67,2. E a gente chega aí no valor aí da umidade absoluta do ponto de entrada, como sendo aí de 0,00822 kg de vapor por quilograma de ar seco. Na saída, como o ar ele sai saturado, a gente pode ver que ele tem um valor maior, né? 0,011. Nós podemos resolver agora a pressão de vapor na entrada, com um valor aí de 1,3 kPa, e a umidade relativa no ponto 1, que é o valor desta pressão calculada, e a pressão de saturação a 24 graus, e o valor de umidade relativa na entrada era de 0,43 ou 43,3% de umidade. A entalpia da mistura no estado 1 ela é determinada por meio dessa expressão, onde a gente tem a entalpia do ar seco, mais o valor da umidade absoluta, vezes a entalpia do vapor no ponto 1. E chegamos aí no resultado final de 45,04 kJ por quilograma de ar seco. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar a respeito de mistura de ar-vapor era isso, e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço e até mais.